Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria, mais uma vez, estarmos de volta ao Grupo Espírita Fabiano e hoje comungar com vocês um tema deveras interessante, quase que inédito para muitas pessoas, apesar de já estar na literatura espírita há mais de 150 anos, que é o tema Um Gastrônomo do Além, que é como nós resolvemos intitular o nosso último livro. Todos poderão pensar assim, poxa, mas um gastrônomo no além, o que isso tem a ver, né? É que gastrônomo também desencarna. Se gastrônomo desencarna, como é que é ele no plano espiritual? Tá certo? E o que a doutrina tem para dizer? Então, é um tema bastante antigo e tudo começou, então, com Allan Kardec. E aí está lá o nosso gastrônomo, que é o Baltazar, o espírito gastrônomo, e todo esse material está na Revista Espírita de Allan Kardec, No Céu e Inferno. Nós resgatamos esse material, partimos para uma pesquisa, descobrimos coisas e acrescentamos depois outras informações sobre a gastronomia no plano espiritual, baseado no nosso Chico Xavier. Fomos buscar informações no Evangelho, em Bezerra de Menezes, etc., em outras passagens de Allan Kardec. Mas eu vou focar a primeira parte do livro. A primeira parte do livro fala desse gastrônomo que desencarnou e que Allan Kardec o conheceu na reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, que é o Baltazar. A segunda parte do livro eu falo da gastronomia no aquém, ou do lado de cá, baseado em Jesus, em Francisco de Assis, em Chico Xavier, em Allan Kardec, em Bezerra de Menezes. Eu vou ficar agora com a chamada primeira parte, que é mais do nosso Baltazar, e como que ele se apresentou na Sociedade Espírita de Paris. Houve uma evocação, né, de grande interesse, diz Allan Kardec, do ponto de vista do estudo dos espíritos não desmaterializados. Então Allan Kardec não está dizendo que está se manifestando ali um mentor, um espírito de alta envergadura, né? Mas não quer dizer que ele seja atrasado. Ele só não é daquele estilo de Santo Agostinho, de São Luís, de João Evangelista. Mas, diz Allan Kardec, são espíritos que ainda conservam um instinto da vida terrena e que com isso demanda também, segundo Kardec, estudo. Então, ele pensa da seguinte forma: eu tenho que ir lá, não está mais aqui funcionando. Bom, muito bem. Tudo aconteceu numa sessão de tipologia, quer dizer, de batida na mesa, na casa da médium, a senhora Honorine Huet. Ela era médium da Sociedade Espírita de Paris e ela também tinha uma outra reunião mediúnica que ela frequentava. E lá nessa reunião mediúnica o espírito se manifestou e por batida deu a seguinte frase: gosto da boa mesa e das mulheres, vivo o melão, a lagosta, o café e o licor. Ele fez isso com batida, saiu essa frase. Deixou a senhora Honorine Huet e outros frequentadores da reunião extremamente surpresos, né, com o fato. Muito bem. Aí, nós temos a informação da senhora Honorine Huet. Ela morava na rua São Lázaro, ela dirigiu um jornal espírita a partir de 1867 e ela era médium da Sociedade Espírita de Paris, ou melhor, ela era sócio honorária da Sociedade Espírita de Paris, diz Allan Kardec, pelos bons serviços prestados, pelas suas informações e pelas mensagens mediúnicas de espíritos elevados que ela recebeu.
Até Camilo Flammarion diz mais que ela era a médium mais antiga e conceituada lá de Paris. Olha só, que muito tempo antes, já desde 1856, então antes do Livro dos Espíritos, ela já atuava nos grandes salões. Quem fala isso é Camilo Flammarion, que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que veio ser um dos coadjuvadores, ou melhor, um dos espíritos que vieram ajudar Allan Kardec no trabalho da codificação. Rustem fazendo o trabalho da fé, Leon Denis no campo da filosofia, Gabriel Delany no campo da ciência e Camilo Flammarion para cuidar da parte da pluralidade dos mundos habitados. E Camilo Flammarion vai ser um dos secretários dessa reunião da médium Honorine Huet. Inclusive, ele dá essas informações aqui nesse livro interessantíssimo que acabamos de traduzir para o português, que é Os Habitantes do Outro Mundo, e que em breve vai sair um livro inédito de Camilo Flammarion que nunca foi publicado. Muito bem. Então, no dia 18 de outubro, lá na reunião, ele se manifesta mais uma vez, através da médium senhora Honorine Huet, e diz assim: sim, meus amigos, tenho uma dificuldade a vencer, mas eu seria mais forte se a mesa fosse bem útil. Nada se pode recusar diante de um rodovalho, ou melhor, de um peixe, de um bom peixe gostoso. Mas por que mesa? Porque estávamos fazendo reuniões de tipologia, a mesa fazia batida, tá certo? Ele está escrevendo isso por batida. E quem estava levantando a mesa, quem estava comandando isso, era ele do plano espiritual. E ele dizia que seria mais interessante se aquela mesa não tivesse vazia. E se tivesse um bom peixe ali, que ele ia levantar a mesa para bater com muito mais facilidade. Muito bem. Ele continua dizendo... pergunta então para ele, ficam surpresos e falam: o que dizeis é muito pouco sério. E ele fala: e o que de mais sério é a arte de cozinhar? Agora ele já está começando a falar com determinação na reunião. Agora, repare, ele não foi atrevido. Simplesmente ele disse que a profissão dele, que era gastrônomo, né, aquilo que ele fazia, que ele gostava, que ele admirava e continua admirando no plano espiritual, é algo sério também. E se nós formos olhar pela doutrina espírita, é sério mesmo. Porque, por exemplo, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o último chakra a se desfazer no carreiro evolutivo é o genésio, para multiplicação da espécie, e o gástrico, que é para a conservação individual. Então, nós precisamos do alimento para conservação individual e do sexo para a conservação da espécie. Olha, esses são pensamentos darwinianos, né? Esses são pensamentos da teoria da evolução. E ele já começa a falar de forma diferente. No entanto, ainda não entendiam ele. E foram, então, procurar explicações. E vão pedir ajuda a Allan Kardec. Que realmente a gastronomia é séria, nós podemos ver que os druidas tem uma alta gastronomia, e Allan Kardec tem esse nome, Allan Kardec, porque ele era um sacerdote druida reencarnado. Leonardo da Vinci tem um livro sobre a arte de cozinhar, né? O grande Leonardo da Vinci. E até Einstein se preocupava com a comida, né? E com as informações técnicas para que se deve passar em termos de química e de física para os cozinheiros. Muito bem. Então, em certa altura, ele responde na comunicação lá para a senhora Honorine Huet: a gastronomia era, portanto, a vossa paixão dominante? Pergunto, ele responde: sim, amava comer, era muito gastrônomo, mas não um glutão, mastigava longamente e saboreava as iguarias como delícia. Gostava de comer, via na comida uma coisa deliciosa, não era glutão, mas gostava de comer. E mastigava lentamente, olha, longamente. Tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz que nós devemos beber nossas comidas, né, e mastigar nossas bebidas. Porque a digestão, a mastigação faz parte de uma boa digestão. Muito bem. Eu ainda não dominei aqui
que não é o meu. Bom, aí levam para Allan Kardec essa informação e diz assim, Kardec: pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderia dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. Allan Kardec começa a pensar em sensações dos espíritos. Isso era novidade naquela época. Ninguém pensava nisso. Sensação para o espírito. Se vocês olharem a pergunta 157 de O Livro dos Espíritos, a 257 do Livro dos Espíritos, vocês vão ver que, inclusive, questiona que espírito não tem sensação. Mas Allan Kardec já começa a refletir que sim, que poderia ter, e que a gente pode muito bem pensar nisso. Talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Interessante. A reunião não é com a médium Honorine Uê? A médium Honorine Uê também não é da nossa sociedade? Ela não é médium aqui? Ela não recebe comunicações maravilhosas? Ora, então, se ela tem um bom acompanhamento espiritual, por que lá na reunião dela permitiu que um espírito desse se manifestasse? Se permitiu, quem sabe que os espíritos superiores querem nos informar algo diferente sobre ele. Seríamos culpados se não aproveitássemos essa oportunidade, diz Kardec. E aí ele volta então com a frase, olha só, pensa Kardec, mas essa frase, gosto da boa mesa, como ele ditou no dia 6 de outubro de 1860, gosto da boa mesa, das mulheres belas, viva o melão, a lagosta, o café e o licor. Kardec começa a ficar pensando nessa frase, e ele chega a uma conclusão muito interessante. É evidente que essa frase burlesca revela da parte do espírito uma natureza toda especial, cujo estado pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. É a primeira vez que em espiritismo se fala em fisiologia do mundo espiritual, ou melhor, como é que é a fisiologia do perispírito. E Kardec vai se surpreender com o ensino desse espírito. Aliás, Allan Kardec vai pensar até que ele estivesse brincando e vai pedir a ajuda dos mentores. Olhem bem, diz então Kardec, lá na Sociedade de Estudos de Paris: eis que a sociedade julgou por bem evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo tema para a gente se instruir. Certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos dos grandes homens. É um erro. A gente aprende muito na reunião da desobsessão. E com espíritos muito atrasados, que não é o caso desse. Se esse não é um mentor, não é atrasado. Continua Kardec. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão lições da mais alta filosofia teórica. Mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Se os grandes espíritos nos falam das filosofias, mas como é que é a vida lá no plano espiritual? E fica muito difícil eu querer saber como é que é a vida no plano espiritual de um São Luís, de um Santo Agostinho, mas de um plano intermediário. Repare que quando quiseram falar de plano intermediário, falaram de colônia Nosso Lar, de espíritos ainda cheios de dificuldade, como André Luiz, que vai para uma colônia como essa que nem levantava para ajudar os outros no trabalho de caridade. Então é pelo meio intermediário que fica mais fácil de se entender a vida do lado de lá. Continua Kardec: pelo estudo de certos espíritos tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato. É vendo as chagas que podemos encontrar os meios de curá-lo, que é o caso desse espírito, que ele tinha dificuldade. Como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes? Então ele resolve evocar o espírito. Lá na Sociedade Espírita de Paris, numa mesa
desse estilo assim como as nossas aqui, não é? Em que tem médium que poderá ou não psicografar. Lá havia um médium e Allan Kardec dirigiu o trabalho. E a reunião aconteceu no dia 19 de outubro, um dia depois daquelas informações que ele disse que gastronomia era a coisa mais importante lá na reunião da senhora Huet. Agora a senhora Huet estava lá na Sociedade Espírita de Paris, juntamente com Allan Kardec, e Allan Kardec o evoca. Resposta do Espírito, quando Kardec o chama, né? Meus amigos, eis-me ante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. Tinha lá os livros, talvez tinha o livro dos Espíritos, né? Nessa época, 1860, não tinha nem o livro dos médios, mas devia ter os papéis, né? E outras, talvez uma Bíblia na mesa, né? Mas para ele era considerada vazia. E Kardec então vai perguntar: esta mesa está vazia, diz Kardec. É verdade, mas quereis dizer-nos do que vos serviria se estivesse repleta de alimentos? Diz o Espírito: ora, sentiria o aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Antigamente eu pegava e sentia o gosto. Agora eu não posso mais pegar o alimento aí e sentir o gosto. Até pode por efeitos físicos, mas isso é caso mais para obsessão, né? Em ele chegar assim, tomar o alimento dos outros. Mas nesse caso, ele podia sentir o aroma, e o aroma para ele era agradável. Ele gostava disso quando ele estava encarnado. Ele sente esse prazer. E Kardec, então, vai continuar. Kardec pensa que ele estava brincando. Falemos mais seriamente. Isso aqui não é lugar para brincadeira, pensou Kardec. Só que ele estava falando sério. É que era um tema tão novo que Allan Kardec não percebeu. Olha só, falemos mais seriamente. Peço-vos, nosso propósito não é brincar, mas instruir-nos. Quereis, pois, responder com seriedade às nossas perguntas. E, se necessário, chama a ajuda de um espírito superior, mais elevado, para nos ajudar. Porque esse tema de comida do lado de lá e da fisiologia do perispírito não se conhecia. E Allan Kardec pensou que eu estivesse brincando, que ele ia curtir cheiro de alimento. Como? E ele explica: estômago fluídico também, onde só os aromas podem passar. Agora se chegou pela primeira vez na doutrina espírita a informação de que perispírito tem estômago. Agora, estudando a obra de Nosso Lar, de André Luiz, a gente vê André Luiz sentir a sede, a barba crescia, sentia a fome. Não é isso? A vontade de tomar um caldo refrescante ou confortante, de tomar suco refrescante, como tomou na casa de Dona Laura, depois que ele ficava recuperado. Dos tratamentos no plano espiritual, do intestino com problema de banheiro no plano espiritual. Só que nessa época não se tinha as informações. Por isso que Allan Kardec fala: falemos mais sério, não vamos brincar não. Pede ajuda de um espírito superior. Ele nem pede ajuda, ele está dando a informação para Allan Kardec. Estômago fluídico, o perispírito tem estômago, senhor Allan Kardec. Allan Kardec percebe a grandiosidade, reflete e continua: quando vedes um prato apetitoso, então sentis vontade de comer? Ele responde: comer, não posso mais. Comer aqui. Não posso mais. Para mim essas iguarias são o que representam as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta. É muito bom cheirar uma flor. E para a gente realmente nos contenta. Ora, pois bem, fico também contente quando eu cheiro um alimento. Quando eu vou em algum lugar e tem lá uma boa refeição. Com essa informação nós temos que cuidar da nossa casa. Entenderam? Com essa informação a gente tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar dos nossos alimentos. Quem está entrando para lá para cheirar? Quem? Se é um espírito como o Baltazar, ótimo, que ele seja sempre bem-vindo, porque ele não é um espírito atrasado. Mas e se for? E que sente todas essas vontades como o Baltazar? Recomendação espiritual, prece. Lembra o caso das bananas maçãs?
contadas no livro Lindos Casos de Chico Xavier, quando o Chico chegou numa casa que não era harmônica, não estava preparada no alicerce da prece, dois espíritos galhofeiros, um falou para o outro: que bom se eu pudesse comer essas maçãs. Por enquanto que o Chico foi lá e resolveu. Quando voltou, o espírito entrou lá, tirou o duplo da maçã e comeu. E aí o Emmanuel se manifesta porque o Chico ficou pasmo. Agora essa banana vai fazer mal para a família. Ele tirou o duplo, tirou toda a força de vitaminas de proteção e deixou vibrações ruins na maçã. Tá certo? Então não é só o cheiro e quem vai frequentar a nossa casa, mas é também aqueles outros mais capazes que arrancam até o duplo dos alimentos. Prece na hora da comida, prece quando você vai no supermercado, como nos recomenda a Emmanuel nesse mesmo caso das maçãs. Por isso, diz Emmanuel para o Chico, a família protestante está muito bem feita, muito bem alicerçada, porque sempre oram antes dos alimentos, das suas refeições. Sentis prazer vendo os outros comer? Muito, quando estou perto. Sentis necessidade de beber e de comer? Notai que dizemos necessidade. Há pouco tínhamos dito desejo, o que não é exatamente a mesma coisa. E ele diz, necessidade não, desejo sim. André Luiz tinha necessidade, vocês lembram do livro Nosso Lar? Estamos num nível mais inferior, em que não havia nem percebido direito que tinha desencarnado. Aí o espírito transforma até mesmo essa ideia em necessidade. No caso dele, já mais adiantado, e vocês vão ver o porquê. Não superior, mas mais adiantado, ele só sentia desejo de comer. Era a vida dele antes. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais? É para vós como se realmente comesses? É como se vos perguntasse se a visão de um objeto que desejais ardentemente substitui a posse desse objeto. Não é a mesma coisa. Mas é melhor eu cheirar o alimento, diz ele para Allan Kardec, do que se eu não posso mais tê-lo aqui. Mas eu queria ter. Quer dizer, no fundo ele está dizendo assim, seria até bom, e ele vai falar isso em outra oportunidade, é reencarnar. Porque reencarnando eu vou poder comer. Pareceria, conforme isso, que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há um prazer real, você só fica cheirando as coisas. Suplício bem maior do que imaginais. Então ele estava sofrendo. Entenderam por que o espírito sente vontade de reencarnar? Aí está nas entrelinhas. Ele sofre, ele quer ter coisa que ele não pode ter. Aí reencarnando. Então tem que ter os instintos, como Allan Kardec fala no início, ainda bem materiais para poder ter esse desejo. E é um espírito extremamente sincero. Sim, olha lá, ó, um suplício bem maior do que você pode imaginar. Uma pessoa que gosta de comer e desencarna e não pode mais ter aquilo, pode curtir o cheirinho, mas não é a mesma coisa, Kardec. Isso me atordoa, cria até ilusão. Eu fico pensando nisso. E Kardec se interessa por esse negócio da ilusão e pergunta para ele assim, vosso estado nos parece bastante material. Dizei-nos, dormi algumas vezes? Ele responde, não, adoro caminhar sem destino por toda parte. Ele ainda não estava abrigado numa colônia. Ele fica andando pela rua. Os espíritos ficam andando pela rua. Aí tu vem e ele entra na tua casa, quando você vem trazer alguma coisa. Ele passa na casa daquele cheirinho bom. Do churrasco que você está fazendo no domingo, da macarronada da mama. Ele entra, ele fica andando. Ora, continua Kardec, o tempo vos parece longo, por vezes vos aborrecer de ficar andando assim? Ele diz, não me aborreço não, olha lá, eu procuro ir nas feiras, nos mercados, vou ver a chegada da pescaria, com o que me ocupo bastante. Então eu fico vagando, mas eu vagava por qualquer lugar? Não, ele é nas feiras, no mercado. Então quando você vai no mercado, preste atenção quem está do teu lado.
E quando a pessoa vem com um carrinho, e vem aquela madame que é prosa, você fica procurando 1 quilo de A100 por causa da economia, e ela outra pega uma peça de filé mignon, bota no carro, pega mais uma, ainda olha para o teu carrinho que está pobre assim, e a pessoa pensa que está abafando. Olha com quem ela está andando, que fica muito feliz quando vai aqueles carrinhos cheios. E por isso que muitas vezes a gente é tentado comprar coisa no supermercado que não está precisando, que eles ficam atrás, compra isso. Tá certo? Ora, nada de ser prosa no mercado, nem nas feiras, entendeu? Não fala algo quando a pessoa vai assim mais tarde na feira porque as coisas estão mais baratas, aí você vai mais cedo para tirar onda porque está com dinheiro. Preste bem atenção, né? Que fazeis quando estavas na terra? Aí Kardec agora que vai se atentar. Por que você gosta tanto assim de comer, essa coisa toda? Ele responde. Alguém gritou lá da plateia, porque na reunião de Allan Kardec só iam convidados. Lá não era reunião pública, tá? As pessoas, um convidava o outro, e para ir tinha de ser até por escrito. E um gritou da plateia, ele era cozinheiro. Mas falou cozinheiro assim no sentido do deboche, né? Ele guardou aquela informação e ele responde ao Allan Kardec primeiro. Olha, eu era apreciador da boa mesa. Eu não era um glutão. Eu era um advogado. Filho de gastrônomo. Meu pai era assim. Neto de gastrônomo. Meu avô era assim. Aliás, meus pais eram cobradores de impostos. É o que o Zaqueu era lá, publicando cobrador de impostos, só que ele fazia isso para o governo francês. Na época, no caso, o governo de Luís XV, Luís XVI, no caso dele, é na época de Luís XVI, tá certo? Então, cobrava impostos, já era a tradição da família. Vocês sabem, então, que tinham de ter muito dinheiro, porque arrendavam do governo a possibilidade de cobrar os impostos e pagar com antecedência ao governo, garantir ao governo. Então, tinha de ter grana. Por isso que lá no caso do Zaqueu diz que ele era arquimilionário, era rico, muito rico. Ora, e aí nós descobrimos tudo do pai dele, o pai dele existia, etc. E ele ainda diz mais, dá um adendo para responder o cara que chamou ele de cozinheiro. Respondendo em seguida a reflexão precedente, o espírito acrescenta, falando para o cara do auditório: bem vês que eu não era cozinheiro, jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes nem comer nem beber, tu é um mal educado. Não te convidaria para ir na minha casa. Aí Allan Kardec nem se meteu na resposta do espírito, porque foi uma forma daquele do auditório aprender a ficar quieto na hora das comunicações e não debochar dos espíritos. Mais, em outras oportunidades, Allan Kardec vai botar nota no boletim da Sociedade Espírita de Paris sobre o comportamento das pessoas nas reuniões espirituais. E ele então continua respondendo. Tá aí o avô dele faz parte da história, era gastrônomo e morreu com um guardanapo na mesa comendo um foie gras, que é pasta, né, de fígado de ganso, né? E ele comendo um foie gras morreu na mesa. Teve lá um problema lá cardíaco talvez e morreu à mesa. Então ele está dizendo, é da tradição da minha família. O meu avô, o meu pai, todos tínhamos muito dinheiro e gostavam de comer bem. Apreciávamos a boa gastronomia. Continua Kardec. Há muito tempo que morreste? Há cerca de 30 anos. Com 80 anos de idade, eu descobri a vida dele. Ele nasceu em 1758 e desencarnou no dia 25 de dezembro, linda data, 25 de dezembro de 1873. Então, há cerca de 30 anos. Oi? De 1837, né? Então, há cerca de 30 anos daquela comunicação. Allan Kardec estava falando com ele em 1860. Então, ele estava vagando há quanto tempo? Há 30 anos. Ele estava desencarnado. Agora, nós pegamos as informações, então, das datas, vocês vão ver que ele realmente existia e quem era ele, tá? Na história. Pergunta 13. Vede outros espíritos mais felizes do que vós aqui? Ali o presidente da sociedade era o espírito de São Luís, né? O diretor espiritual da sociedade.
Ele diz: sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isso, ainda não sei louvar a Deus. Meus pensamentos continuam vinculados à terra. Eu ainda não sei, o que eu gosto é negócio de comer. É isso que eu gosto. Agora, eu estou vendo que aqui tem espíritos maravilhosos e que já sente o prazer deles, a alegria deles, o desejo, o que os impulsiona é louvar a Deus. Eu não, eu sou vinculado à terra ainda. É duro, mas ao mesmo tempo é bonito porque é profundamente sincero, né? E pergunta a Kardec: compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Agora você compreende por que esses espíritos estão buscando Deus e você não? Ele responde: não as estimo ainda, como aquele que, desconhecendo um prato requintado, não sabe o apreciar. Talvez um dia chegue a compreender esse prato requintado que é orar para Deus. A Deus vou procurar um jantarzinho muito delicado e muito suculento. A Deus, já não quero mais conversar. Bacana isso, sabe por quê que ele não quis mais conversar? Allan Kardec estava entrando em assunto que não era o métier dele. Primeira pergunta: existem espíritos que sentem outros tipos de desejo mais elevado do que o seu? Sim. E por quê? Você já compreende essa diferença? Eu compreendo. Sei que ainda estou mais ligado à Terra. E você não sabe agora dessa diferença, que você pode buscar isso? Não consigo. É o meu nível. Está aqui, ó. Não estimo ainda. Não sei fazer esse tipo de louvação. Ainda não tenho essa condição. E não é porque eu desencarnei que agora eu vou tirar onda de santinho. Não sou. Sincero, né? Aí nós fomos pesquisar a vida dele. Kardec então dá algumas informações. Este não é um mau espírito. Repitamos Allan Kardec. Este não é um mau espírito. Não tem contra si senão a sensualidade, que é, ao mesmo tempo, para ele um suplício e um gozo. Um gozo quando ele consegue cheirar, ou quando ele estava aqui encarnado. Um suplício porque lá ele não pode comer. Como espírito não é, pois, muito infeliz. É até feliz a seu modo. Gosta de passear na feira e no mercado. Ele se distrai como pode. Deus sabe o que espera numa nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. É verdade, mas ao mesmo tempo não é. Allan Kardec ainda nesse momento não conhecia a história toda. Porque ele está falando aí de senso moral, e nós vamos ver que ele tinha senso moral, só não era adiantado, mas tinha um senso moral e era uma pessoa muito interessante. É a lei do nascer, renascer, morrer, progredir esse tempo e tal. É a lei. Kardec, quando ele reencarnar, talvez Allan Kardec estava dizendo, talvez quando ele reencarnar ele possa vir com necessidade. Por exemplo, um problema no estômago, ou vir pobre, não poder comer aquelas comidas. Mas só que talvez não necessariamente. Ele podia muito bem vir num outro serviço maravilhoso, no campo da gastronomia. Isso ainda está por alto. Allan Kardec não conhecia ainda a história toda. Repare, um dos nossos assinantes da revista, porque Allan Kardec vai publicar isso na revista, um dos assinantes leu e pergunta então para Kardec, dizendo o seguinte, investiga, eu acho que eu conheço esse espírito, ele deu esse nome de Baltazar, mas não é bem Baltazar não, eu acho que eu conheci ele quando estava encarnado. Repare, se ele desencarnou em 1837, esse assinante da revista já era uma pessoa de bastante idade. Diz ele, acho que conheço, investiga Allan Kardec. Muito bem. Então, será que é um nome fantasia? Pediu-nos que nos certificasse numa nova evocação. E Allan Kardec resolve fazer esta nova evocação. Segundo ele, o Baltazar era um outro, senão um tal de, Allan Kardec só bota a abreviatura, G de la R, que nós descobrimos que é Grimond de la Reynière, conhecido pelas suas excentricidades, fortuna e pendor gastronômico. E chamou o espírito confirmou. Como é que foi que ele faz isso? Vamos lá, vamos por parte. Está ele na história, o seu nome realmente bate, como nós
fizemos a pesquisa, é Alexandre Baltazar Lauret Grimond de La Reynière, considerado, tinha o cognome de príncipe dos gastrônomos. Olha o cognome dele, como o Dr. Bezerra, o médico dos pobres, né? Ele era o príncipe dos gastrônomos. De uma família opulenta na casa na Champs-Élysées, tão rico, que hoje é onde na Champs-Élysées, que é a rua mais chã de Paris, é onde que é a embaixada dos Estados Unidos. Já dá para vocês imaginarem como é que ele era financeiramente. Atualmente, embaixada norte-americana. Era formado em Direito, e olha que coisa bonita. No Direito, ele fazia assistência gratuita aos pobres. Ele era muito rico e não precisava trabalhar no Direito. E ele usava, então, o Direito para ajudar os pobres. Então, já tem algo interessante na vida dele. Agora tem mais, é isso? Ele tinha a mão de pato. A mão dele era fechada, os dedos, e tinha de cortar a pele para abrir. Era gelatinosa. Então ele tinha de usar luva permanentemente. Como a família era rica e tinha um aleijado em casa, a família o desprezou. E ele ficava rico andando pela França, no sul da França, caminhando. E ele vai inventar as delicatessen. E quando ele volta, explode a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é que perseguiu os nobres. E como ele era discriminado, ele não foi perseguido e pôde morar na sua mesma casa. Mas o pai dele, que era nobre e era gastrônomo e era rico, foi para guilhotina. Mas ele, como ajudava os pobres e era discriminado pela família, por causa dessa deficiência, ele não foi condenado pela Revolução Francesa. E vai prestar um belo serviço à Revolução, como sequência da Revolução. Aguardemos a nossa pesquisa. Ele era jornalista, era crítico teatral. Ele casou com a dona Adele, teve uma filhinha chamada Justine. Ela não era nobre, e ele bancou o casamento. Antigamente, nobre só casava com nobre. Ele bancou, foi extremamente revolucionário com relação a isso. Assumiu a mulher e a filha. E na Revolução Francesa ele vai participar de uma forma interessante. Surge a Revolução Francesa, os pobres vão para o poder. Porque o lema era liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade nunca implantaram. Liberdade era liberdade para fazer o que quiser, inclusive matar os outros. E foi aquele mar de sangue de guilhotina. E igualdade não com o pobre, mas com o rico. Quando eles assumem o poder, eles ficam ricos. É a classe emergente, que é a burguesia. Só que a burguesia vai para o poder, a burguesia não sabia comer. E agora estão ricos, estão no poder, e como tinha de receber os estadistas do mundo inteiro, políticos, convidados, e não sabiam como proceder na mesa. Pode levar animal na mesa? Pode cuspir na mesa? Pode comer com a mão e meter a mão no prato dos outros, para pegar um pedaço lá de carne? Como que diz que corta os alimentos? Como não deve se comer com a boca cheia? Como que tem que respeitar os convidados? O que falar numa mesa? Como devem ser os bons modos à mesa? Aí ele vai ser chamado para ajudar. Ele vai ser uma espécie de consultor de boas maneiras para a nova classe. Olha o que ele vai fazer. Em 1803, a Revolução é de 1789, e aí depois que as coisas esfriaram, começou a se matar muito até 1794, e depois, já em 1803, ele vai escrever um almanaque dos gastrônomos, onde que ele vai listar e classificar os restaurantes bons, que até hoje nós temos isso nas revistas que chegam, quais são os bons restaurantes 5 estrelas, 3 estrelas. Em 1808 ele vai criar um manual dos anfitriões, ou melhor, como receber os convidados, o que falar com os convidados, como comer, como combinar os alimentos. Eu tinha uma moça que trabalhava em casa que era muito interessante. Não tinha azeitona, ela botava a azeitona no empadão, na maionese e no arroz. Aí, então, num dia só acabava a azeitona e ficava tudo no meu prato. Olha que coisa.
Então tem que chegar e explicar, olha, mas você botou no empadão, não precisa mais a azeitona tá ali, aqui, é isso? Já está ali, né? Então, harmonizar os alimentos. Ele começa a ensinar isso. E aí ele ficou até famoso. No museu em Paris tem uma pintura dele, ele ensinando as boas maneiras. Os convites, quando convidava uma pessoa para comer, era por escrito. E por que você não deve faltar um convite ou então avisar com antecedência para não gastar o alimento? Convidam as pessoas não vão estragar a comida. E hoje ainda tem geladeira, tem freezer, naquela época não tinha. Então, respeito, avisar com antecedência para não ter estrago. Aí está a assinatura dele, nos convites que ele fazia. Os livros que ele começou a escrever. Outros livros, escreveu muitos, escreveu revistas especializadas, delicatessen, etc. Aí os livros, aí o livro aqui, que até no Brasil saiu o livro dele, sobre as boas maneiras, olha. E Allan Kardec então o chama mais uma vez para, olha, ele cria as mercearias, as delicatessens, como nós chamamos hoje, né, pela França. Allan Kardec então o evoca mais uma vez e pergunta, diz ele, eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente, senhor Allan Kardec, não sois amável, não podia botar uma comidinha aqui. Aí Allan Kardec volta a dizer para ele, quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos ser agradável? Pouca coisa, um chazinho, um jantarzinho muito fino, eu gostaria mais disso. E essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes na plateia, não o poriam de lado, a vez de concordar, né, Allan Kardec? Essa turma que está aí, eu preferi ouvir a minha palestra aqui ou comer uma comidinha gostosa. Aliás, a pergunta cabe bem hoje também, né? Como é que eu? Se tivesse um jantar, que tivesse servindo lanche lá, vocês iam ficar me ouvindo aqui ou iam lanchar? Para quantos que eu estaria falando, né? É isso que ele pergunta para Allan Kardec. Allan Kardec pergunta, conheceste o tal do G de Laer? Diz ele, olha como é que ele era alegre, né? Sois curioso, senhor Allan Kardec? Isso é curiosidade? Como se estivesse até quase ensinando a ele a consultar. Vamos falar da doutrina, né? Vamos falar da fisiologia do perispírito. Você está querendo ir para a curiosidade? Quer descobrir quem eu sou? Kardec continua com paciência. Não se trata de curiosidade. Dizeis por obséquio se conhecestes. Então quereis descobrir o meu incógnito? Esse é o meu incógnito. Eu estou me escondendo aqui, como se estivesse dizendo, também é um sofrimento para mim me abrir assim. Kardec continua. Porquanto sois então o senhor G de Laer, que a gente já sabe que é Alexandre, Grimonde, Baltazar? Sim. Aí sim. E sem almoço, sou eu mesmo. E continuo sem almoço. Se você puder me ajudar, Kardec, então vai perguntar para ele. Não fomos nós que descobrimos vosso incógnito. Foi um dos vossos amigos aqui presente que vos reconheceu. E que escreveu para mim que está aqui no auditório. Ele é um falador. Ele deveria ter ficado calado. Quer dizer, eu conheço esse cara aí há muitos anos, ele é um falador. Continua Kardec. E o que isso pode te aborrecer se a gente descobriu quem você é? Ele diz, em nada. Mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz. Não esconderei meus gostos por isso. Se conhecesses os jantares que eu dava, convirias francamente que eram bons e que tinham um valor que hoje não mais se aprecia. Quer dizer, aquele trabalho que eu fiz hoje não está servindo, as pessoas estão abusando. E mais ainda, estão abusando da mediunidade. Agora a explicação era onde que eu queria chegar. Esse é o ponto chave. Não me aborreceria, não. Ser revelado quem eu sou, não. Mas é que eu queria levar isso mais tempo, sabe por quê? Que Allan Kardec não vai mais chamar ele. E ele não ficava andando por aí, ele queria bater papo, distraía, né? E conversava. E agora ele vai dar a instrução bem de quem ele era. Coisa lindíssima. E agora vocês vão sentir o peso da doutrina como consoladora.
O Baltazar foi o espírito convidado, quando estava encarnado, para ensinar as pessoas a ter educação à mesa na Revolução Francesa. Não foi assim? Escreveu revistas, escreveu vários livros ensinando, classificando restaurantes, ensinando como as pessoas deviam proceder à mesa. E ensinou toda uma classe, que era a classe burguesa, a como proceder à mesa. Agora ele está dizendo que ele fazia grandes jantares, mas que parece que as pessoas não estão tendo bom comportamento, não só nos jantares. Agora ele estava cuidando de uma outra coisa. Sabe o quê? Ele estava cuidando da alimentação à mesa mediúnica. Ele, como espírito batedor, lá na reunião da senhora Honorine Ué, em que todos se reuniam para fazer perguntas à mesa, e a mesa batia e fazia perguntas, ele várias vezes, está no livro do Camilo Flammarion, Habitantes do Outro Mundo, várias vezes ele tinha de ralar com o auditório. As pessoas iam fazer pergunta fútil, iam lá para se distrair, era a reuniãozinha da noite, de farra. Usava a mediunidade para brincadeira, e ele está usando a mediunidade para coisa séria. Mais ainda, como ele antes foi chamado para ensinar na Revolução Francesa a classe emergente a saber se comportar à mesa dos alimentos, agora ele estava ensinando a classe que estava conhecendo o espiritismo a saber se comportar também nas reuniões. Por isso que ele falou assim com aquele que brincou com ele: você é um cozinheiro, eu não te convidaria para comer, você não sabe nem comer nem beber. E o homem ficou calado, e Allan Kardec não brigou com ele, dizendo assim: esse é um convidado meu que está aqui. Allan Kardec viu que ele estava certo, o espírito, e que quem estava errado era aquele que se manifestou ali. Assim ele fazia nas outras reuniões. Ele veio com a tarefa de ensinar como se deve proceder na reunião mediúnica. E até no final, como ele desencarnou no dia 25 de dezembro de 1837, num dia de Natal, um dia 24, dia de Natal, também teve reunião mediúnica. E as pessoas estavam indo para as suas casas, onde teriam que, no Natal, aquelas boas mesas, as belas mesas, fartas mesas. E ele diz assim: aproveitem hoje para pensar em Baltazar, não pelo meu dia, mas pelo dia daquele que homenageamos, para fazer a caridade. Tem tanta gente pobre. E aí ele começa a ensinar aqueles que só iam na reunião mediúnica para brincar, para fazer perguntas fúteis, que o mais importante era a prática da caridade. Kardec percebe então e muda completamente e começa então a dizer para ele: não os conhecia, esses belos jantares, eu nunca fui num jantar seu. E por que Kardec fala assim? Porque Kardec adorava bons jantares. Ele era um especialista na boa mesa e entendia os bons pratos e pratos que vinham de lugares mais diferentes. Convidava os seus amigos no fim de semana para a sua casa, e ele, antes de mostrar o prato, ele contava sobre aquele país, sobre aquela tradição, sobre aquele tipo de comida, conversavam alegremente, falavam de doutrina, e depois vinha o prato aí que ele abria e ria gostosamente, porque era aquele prato que ele estava comentando, daquela tradição daquele país. A informação, diz Allan Kardec, é um dos capítulos do nosso livro, A Gastronomia Bem-Humorada de Allan Kardec. Leiam no livro que vocês terão a informação. Por isso que Allan Kardec diz: não, eu não conhecia os vossos jantares, que sei que eram magníficos, mas falemos mais seriamente, por favor, pondo de lado os jantares e as ceias que nada nos ensinam aqui nesse tipo de sessão. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão porque vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia da vossa festa de formatura como advogado, a fazer um jantar, a fazer jantar os vossos convidados, os vossos confrades, numa sala decorada com um caixão ou com urna mortuária. No dia que ele se formou, ele convidou as pessoas para um jantar, e atrás de cada um ele botou um caixão. As pessoas viram aquilo, riram, disseram: ele é maluco, mas como a comida era boa, mandaram brasa. Muito bem, Kardec descobriu isso e pergunta: se você é o fulano fez isso, por que você fez essa excentricidade? Ele vai responder: não
desvendar, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causada pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis. Por isso me chamavam louco extravagante. Antes dele ajudar os outros, antes dele se formar em advogado, antes dele ensinar a burguesia como comer bem, ele se formou em advogado. Ele era de família rica, e porque ele tinha um problema na mão, todos debochavam dele, todos criticavam e se achavam melhores só porque não tinham defeito, e ele era desvalorizado. Então, quando ele fez um jantar, ele mostrou bem à sociedade: vocês estão assim me desvalorizando, mas olha o fim de vocês é o caixão. E se a pessoa estava ali de olho grande para comer, ao mesmo tempo tinha de refletir naquele negócio. Depois ele vai ser expulso, vai andar pela França, vai fazer delicatessen, vai ajudar os pobres, depois vai ensinar a burguesia como comer bem. Mas naquela época ele estava atordoado. Ele era jovem, tinha acabado de se formar e era desvalorizado por essa mesma sociedade, que ele já fazia refletir o quê? Na vida do lado de lá, através do caixão. E que agora ele volta, através da mesa mediúnica, para ensinar como as pessoas devem se comportar. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam, fazer eles pensarem na vida no plano espiritual. Essa era a boa ação. Mas para mim era indiferente. Meu coração ficava satisfeito. E os homens também, porque comiam bem, né? Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. Que não direis dessa ceia, em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si. Seus tristes semblantes me divertiam muito, como era loucura aparente, unida à tristeza do coração. Eu não era louco, eu só tinha um coração triste porque era desprezado pela burguesia, que depois vai tudo para a nobreza, que depois vai tudo para a guilhotina. Inclusive o pai dele que botou ele para fora de casa, só porque ele tinha um problema na mão. É muita baixeza, né? Para dizer que isso é classe nobre. Pergunta Kardec: qual a vossa opinião então sobre a divindade? Já que você está falando assim de coisas tão elevadas no campo da moral, da ética, agora Allan Kardec percebeu? Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Eu já acreditava em Deus. Ocorre apenas que esse corpo, que tanto amei, materializou o meu espírito, a tal ponto que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que me prendiam à terra. Quer dizer, eu acreditava em Deus e fazia o que era possível, mas não ficava lá pensando em Deus, nem escrevendo em Deus. O que eu gostava mesmo era de gastronomia, mas com educação e com ética, e ajudando também os pobres. E aí, com isso, conclui Allan Kardec: vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo, agora Allan Kardec já sabe que não é mais frívolo, é aparentemente, muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito, que, conversando no além-túmulo, conservando no além-túmulo os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito. E comer, olha, até Jesus fala para os apóstolos, está em Lucas capítulo 22, versículo 15: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa ceia. Até Jesus. Assim, eu saio do capítulo, da primeira parte do livro, Um Gastrônomo no Além, falando do Baltazar, e vou começar uma outra parte, um outro capítulo, nesta mesma parte, sobre a gastronomia no plano espiritual, de como é que é o alimento do lado de lá, como é que são as plantações, como é que se come carne do lado de lá e de que forma, e os vegetais e as frutas, os sucos, as sopas, tudo baseado na obra de André Luiz e na obra do reverendo Owen, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então vocês vão encontrar isso na primeira parte. Na segunda parte do livro é a gastronomia no aquém, ou do lado de cá, mas através de grandes personagens. O primeiro capítulo é sobre Jesus,
como que ele cuidava dos alimentos. Aliás, Jesus, na Bíblia, vocês vão ver isso com todas as informações, onde que ele preparava também os alimentos. Não só preparava, mas também era garçom, servia os alimentos. Vocês vão encontrar isso lá. E o que ele comia nas informações do Evangelho. Depois tem um capítulo, eu já falei do Allan Kardec, a gastronomia bem-humorada de Allan Kardec. Depois tem um capítulo sobre o gastrônomo Bezerra de Menezes. O que ele gostava de comer, inclusive receitas de Dr. Bezerra de Menezes, ele ensinando como fazer as coisas. Vocês vão encontrar lá Bezerra encarnado. Depois tem um capítulo sobre Chico Xavier, sobre a necessidade de comer carne e a vantagem de se comer o angu, fubá. E as informações que o Chico dá sobre determinadas informações sobre a carne e sobre o fubá, como um alimento complementar maravilhoso. Vocês vão ver também depois ainda nessa segunda parte, um capítulo que eu acho que é uma contribuição das mais significativas, e aí eu peço vênia, não é porque eu escrevi, porque não é da minha pessoa que eu estou falando, mas é de quem eu estou falando, que é Francisco de Assis. Então tem um capítulo chamado Francisco de Assis, o Santo de Desejos. E você poderiam pensar assim, mas é tudo o contrário, né? São Francisco de Assis que não comia. E aí como que está isso lá, que ele é o Santo de Desejos? Então vocês vão ler lá o capítulo, com todas as informações sobre São Francisco, inclusive a receita de São Francisco para um biscoitinho ou um pastelzinho de amêndoas, que era o que ele gostava, e até na hora da sua desencarnação ele pediu para que preparasse esse pastelzinho de amêndoas. Nós conseguimos a receita na Itália e colocamos lá. Não quero negar a vocês que é tudo informação devidamente histórica e comprovada com as devidas referências da época de São Francisco, nos textos mais fiéis da vida de São Francisco, nas biografias recomendadas, inclusive para a sua santificação no Vaticano 2 anos depois da sua desencarnação. Santificação que aconteceu em 1228. Muito bem. E então eu convido a vocês para conhecer esse trabalho. E que no final, no último capítulo, eu trato de receitas minhas. Mas receitas minhas numa brincadeira espiritual fantástica, dado pelo próprio Baltazar. Porque quando eu comecei a pesquisar, sem nenhum interesse em falar de gastronomia e nem mostrar as minhas receitas, no ano que eu comecei a pesquisar e montar o livro do Baltazar, e que a editora me pediu, dizendo que tinha pressa, neste mesmo ano, surgiram vários concursos de gastronomia. E, por insistência da minha esposa, que esteve falando aqui na semana passada, ela que me escreveu e ela que mandou a receita, não fui eu. Em todas nós fomos premiados. Como se o Baltazar tivesse presente, brincando, dizendo assim, estou aí, tá? Então ganhamos participação do Globo, em supermercados, etc. E quando acabou a pesquisa, eu entreguei o livro para a editora, não ganho mais nada. Tá certo? É só ali aquele momento para a espiritualidade dizer, estou presente. É importante lembrar desse tema, porque nós comemos, gostamos de comer e vamos desencarnar também. Temos que ficar atentos. E temos que também cuidar do nosso alimento, da nossa casa. Então são temas como esses que a gente aborda no livro, com mais detalhes, como deve ser feito, etc., né? E com as receitas todas vitoriosas dessas gastronomias, desde a Ana Maria Braga, etc. Tudo bem? Então tá lá. Baltazar se apresentou, depois foi para outro lado. Tudo bem? Fique com Deus, obrigado pelo carinho da gente estar aqui junto. Estava com saudade do Fabiano. Já não vim aqui, já na última vez teve o show do Paul McCartney. Eu fiquei no trânsito, não consegui chegar aqui. E agora estou, mais uma vez, matando essa saudade. Queria contar com as orações de vocês. Por favor, coloque o meu nome no culto. Tá certo? No culto de vocês têm culto no lar, não tem? Pelo amor de Deus. Não ter culto do lar, né? Tem que ter culto. Bota o meu nome lá no culto. Tudo bem? Fiquem com Deus. Muita paz, tá?